Selic caiu agora para 12,25% ao ano, deve continuar em queda, espera-se aí pelo menos mais 2 cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Mas o mercado está longe de ser um passeio. A gente está vivendo, né? Viveu aí um terceiro trimestre e um mês de outubro bem complicados nos mercados, com essa alta dos yields, dos treasuries lá nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, aqui no Brasil também, a volta da discussão sobre a meta fiscal. A gente tinha a aprovação do arcabouço e havia ali uma expectativa de que o governo fosse pelo menos tentar perseguir o déficit zero em 2024. Mas o presidente Lula, né, recentemente veio com essas declarações, enfim, praticamente sepultando pelo menos essa intenção do governo que já o mercado já não acreditava muito. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: esses riscos, na tua visão, podem retardar o processo de queda de juros e, com isso, a renda fixa pode continuar atrativa por mais tempo? Eu acho que assim, só tem uma resposta certa, né? É sim. A gente não tem como fazer um ciclo agressivo de corte de juros se a gente não for fiscalmente responsável. Agora, a gente não tinha, como você falou, não tinha na percepção do mercado esse déficit zero, né? De acordo com o relatório Focus, teria ali entre 0,7 e 0,8 para o ano que vem, né? E de déficit. E a gente estaria falando em algo parecido com isso, pelas contas que a gente tem visto de analistas políticos, que o Lula estaria sinalizando para algo mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a fala de todo modo é muito ruim e ela entra no ponto que você mencionou do direcionamento, né? A intencionalidade. Por mais que a gente não fosse atingir de fato o zero. Isso é muito importante, porque você sinaliza que você está tentando, né? Então, eu sempre falo, né, que tem um ditado lá em Minas que o pessoal falava que quando você arranja alguém para te carregar, você balança, né? Então, é um pouco isso. Quando você vê que a pessoa não tá fazendo força, né, dá vontade de soltar a alça, né? Dá vontade de largar para lá também. E aí, falando mais em termos de mercado, dá vontade de você exigir mais juros e aí você não daria mais espaço para o Banco Central continuar cortando, porque as expectativas de inflação seriam todas revisadas muito para cima e a gente entraria no mesmo loop que a gente entrou algumas outras vezes aí, devido a essas questões fiscais. Então, assim, é muito ruim, mas pelo menos o que a gente tem visto até agora não é no sentido de abandono completo de uma responsabilidade fiscal. Então, seria mais um ruído do que um sinal e, portanto, a gente ainda assim continuaria tendo espaço para chegar pelo menos ali num patamar de 10,5% de juros. Hoje o mercado está quase em 11%, né, por cento. E aí, na minha opinião, quando você olha pelo menos para os índices de inflação para o ano que vem, hoje, para mim, está precificado o pior cenário, né? A gente está no worst case scenario. Então, assim, a assimetria, para mim, ainda é muito positiva para esses ativos de renda fixa, porque você está precificando algo muito próximo de um abandono total dessa meta, enquanto a gente entende que não é, de fato, isso que a gente vai buscar no ano que vem. No caso, renda fixa pré, que você tá... Isso. Uhum. E qual que é a tua previsão para a chamada Selic terminal? Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, onde é que a Selic acaba esse ciclo de redução, na sua visão? A gente não revisou a nossa projeção, que era de 9,50, podendo, com viés de baixa, né, podendo chegar até 8,50, mas a projeção era 9,50, a gente não revisou, como o mercado vem fazendo, muito por causa que a nossa visão de inflação, na verdade, tem melhorado a cada dia. Então, no final do dia, a gente acha que, né, os ruídos vão aparecer, vão continuar aparecendo. O governo precisa sinalizar também para a base dele, a gente sabe muito bem disso, acontece. Mas a gente acha que as questões domésticas, elas, pelo menos econômicas, elas não estão tão complicadas como... para contingenciar tão fortemente esse corte de juros deste ciclo agora, né? Então, a gente continua nos 9,50. Legal. E tendo em vista, então, que a Selic vai continuar caindo, vocês têm até uma visão positiva aqui na Empíricos, né, de 9,50, né? Tem visões mais pessimistas no mercado do que essa. Mas, enfim, Selic vai continuar caindo. Na opinião de vocês, deve cair para o patamar de um dígito só.
agora os pós-fixados, né, as aplicações mais conservadoras estão pagando menos de 1% ao mês. É hora de o investidor repaginar a sua carteira de renda fixa, fazer outras apostas, mudar um pouco a alocação, talvez apimentar mais a carteira com algum tipo de título, algum tipo de indexador, até tendo em vista isso que você disse, né, que o cenário que está sendo precificado é o pior possível. Que mudanças o investidor deveria considerar fazer na carteira nesse momento para renda fixa? A gente gosta muito dos pré-fixados, né, nesses níveis. Porque se o cenário é do pior possível, né, por volta de 11% de Selic terminal, né, a gente já estaria caminhando para algo muito próximo disso no primeiro trimestre, né, do ano que vem. Então, a gente acha que esses níveis de pré-fixado hoje são muito interessantes. Então, a gente gosta de pré-fixado curto, de 1 até 2 anos. Você tem, né, o Tesouro Pré-fixado de 2026, que para quem gosta de título público, mas você também tem LCIs, LCAs, alguns outros títulos mais curtos que são de crédito privado, que ainda tem um spread ali, um incremento de rendimento que também é interessante para o investidor. Apesar do crédito privado não pegar essa queda de taxa, né, que é o que o investidor sempre quer pegar, esse ganho de capital rapidinho, ele precisa de um título líquido para conseguir fazer isso, né? Então ele precisaria ir para o Tesouro. Mas a gente tem uma percepção de que, mesmo que o investidor não tenha esse ganho de capital, né, desse fechamento de taxa, mas se ele entrar hoje num pré-fixado de título privado, ele vai ganhar mais dinheiro do que se ele entrasse num pós-fixado, porque essas taxas devem cair mais do que a gente vê na tela hoje. E ainda com isenção de imposto de renda, né? Existe essa possibilidade no crédito privado. Né? Exatamente. Que é sempre muito bem-vindo, né? Para nós brasileiros que sempre temos taxas muito altas aí, né? De imposto de renda. E aí, vou puxar um ponto desses títulos isentos que a gente também está com níveis de taxas reais muito altas, né? Então, a gente consegue ver isso através dos títulos IPCA+, que a gente chama, né? Então, hoje você tem, por exemplo, a NTNB, ou, quer dizer, NTNB antigamente, né? O Tesouro IPCA+, 2040, eu tô olhando aqui na tela, IPCA mais 5,77. São juros muito altos, né? Quando você passa por crédito privado, você teria taxas acima disso aqui e ainda isentas de imposto de renda. E por que isso é importante, né? A isenção, ela ocorre sobre todo o ganho de capital que você vai ter nesse título. E o oposto também é verdade. Você paga imposto de renda sobre todo o ganho. Então, se você tem o ganho, que é parte inflação, parte juro real, você está pagando imposto sobre o que seria apenas inflação, né? Então, se você tem um cenário de inflação muito ruim, né, de uma hiperinflação, como a gente já teve aqui, você pode chegar a ter juros reais negativos se você não tiver isenção de imposto de renda. Então, esses títulos que são isentos, que são disponíveis para pessoa física, para capturar esse juro real tão alto que a gente tem hoje, é de fato o que a gente mais gosta. A gente gosta mais do que esse pré-fixado curto. Porque se a pessoa física ela tem essa disciplina de se manter investida durante esse período, né, de longo prazo, nesses níveis, né, de acima de 5%, flertando com 6% de taxa real, é matematicamente impossível você perder dinheiro, né? Então, a gente gosta muito desses títulos indexados à inflação mais longos. E aí, a gente está migrando os portfólios sempre nessa direção. Mais duration, né? Então, mais longos. E títulos indexados à inflação para pegar essa taxa real que está realmente muito alta. Mas isso mesmo no crédito privado? Mesmo entre esses títulos bancários que têm isenção de imposto de renda, esses indexados à inflação? Sim. Os mais longos, todos indexados à inflação. Então, a gente tem algumas sugestões aqui na casa de CRIs, CRAS, muitas debêntures incentivadas, né, que a gente gosta bastante, de algumas empresas que são AAA, como a gente chama, né, ou até AA, mas que realmente tem
um conjunto ali de garantias muito robusto, a gente gosta bastante. E além disso, para quem é público geral, a gente gosta muito dos fundos de debênture incentivados listados em bolsa, né? Que vão te oferecer um IPCA mais 6, 7, 8 isento. Você consegue comprar com R$100, né? O ticket muito baixo, mais baixo do que você entrar numa debênture em si. E você tem uma diversificação de 40, 50 papéis dentro dessa carteira, né? Então a gente gosta bastante, a gente acha que aí realmente está o ouro para quem está olhando no longo prazo.